Boa tarde. Hoje faremos o exemplo 6.3 de programação dinâmica estocástica. Um motorista possui um caminhão para transporte de cargas. No início de cada semana, o motorista inspeciona as condições do caminhão. Esse pode estar em uma das seguintes condições: bom, médio, ruim ou quebrado. Bom, a gente vai terminar por B, médio M, ruim R e quebrado Q. O caminhão se deteriora com o uso. Se a sua condição da semana I é B, a sua condição da semana I mais 1 é B, M, R ou Q, com probabilidades de 80%, 15%, 4% ou 1% respectivamente. Se a condição da semana I é M, a sua condição da semana I mais 1 é B, M, R ou Q, com probabilidade de 0, 0,8, 0,15 e 0,05. Se for R, ele vai virar B, M, R ou Q com essas probabilidades. Basicamente, o que ele está mostrando aqui, ele tem probabilidades diferentes conforme a situação do seu caminhão está. Então, se ele estiver bom, ele vai continuar bom, ou seja, vai manter o estado dele com no máximo 80% de chance. E 20% que ele vai piorar. Se ele está médio, ele nunca vai melhorar, então é 0 para ser bom, 80% de manter o estado dele e 20% de chance de piorar. Se ele já estiver na condição R, ele não pode melhorar, então 0 para ser bom e 0 para ser médio. 80% para se manter ruim e 20% de piorar, que no caso seria quebrar nesse caso. Se o caminhão está no estado Q, ele tem que ser consertado, pois o motorista não pode trabalhar sem o caminhão. O reparo dura uma semana, se o caminhão estiver quebrado, e o caminhão retorna à condição B. O motorista também pode optar por fazer uma manutenção preventiva, quanto verificar que o caminhão está na condição M ou R. No caso desse tipo de uma manutenção preventiva, o reparo também dura uma semana, e o caminhão retorna à condição B. O motorista gostaria de saber qual período de manutenção ele deve adotar para obter o máximo rendimento possível da sua provisão. Considere que ele consegue receber R$ 1.500, R$ 1.000 ou R$ 700 por semana trabalhada, se o caminhão está em condição B, M ou E. Ou seja, se o caminhão está bom, ele consegue trabalhar melhor e consegue ganhar R$ 1.500. Se ele está médio, você vai ganhar somente R$ 1.100. Se ele estiver ruim, R$ 700. E se ele estiver quebrado, como ele não pode trabalhar, ele não ganha nada. O custo de manutenção preventiva vai ser em 500 e o custo de conserto é de 2.000. Ele quer o planejamento com horizonte de 4 semanas e o caminhão está em bom estado na primeira semana. Então, para fazer o exercício, vamos abrir uma planilha aqui em branco. E vamos começar com ele. Formatar aqui só a letra, né? Times 12 centralizado. Então vamos lá. Condição: o caminhão pode estar nas condições B, M, R ou Q. Aí a gente vai ter o que? Vamos ter os custos da receita dele. Que no caso não é receita, não é custo, né? Receita é o que ele vai ganhar trabalhando. O que ele vai ganhar são os valores que estão aqui: 1.500, 1.100 e 700. 1.500, 1.100, 700. E se estiver quebrado, não ganha nada. E vamos ter os custos da manutenção. Custo de manutenção: se o caminhão está bom e não vai para manutenção, se ele está médio, você pode mandar manutenção preventiva no custo de 500. Estou colocando negativo porque é um custo. Se ele estiver ruim, você também pode mandar manutenção preventiva ao custo de 500. Se ele estiver quebrado, você tem que mandar para o conserto ao custo de 2.000. Então a manutenção preventiva é mais barata que o custo de consertar quando ele quebra, que é a manutenção corretiva. Colocar isso aqui no formato monetário, que é esse botão aqui. E é só ajustar aqui para ficar com o tamanho correto. Tá?
Agora aqui vamos colocar as condições que o caminhão pode estar. Por exemplo, a condição dele na semana I mais 1 pode ser B, M, R ou Q. Tá? E cada um deles vai ter uma probabilidade. Essa probabilidade varia conforme o estado dele na primeira semana. Então, por exemplo, se na semana I ele estava na condição B, ele vai ter uma probabilidade diferente, que era 80% de ficar na mesma, e aí 20% dele piorar. Esse 20% de piorar se divide em 15, 4 e 1. Então é 15, 4 e 1. Se ele estiver médio, a gente também vai ter as probabilidades. Ele não pode ficar bom e tem 80% de chance de continuar igual. O ruim não pode ficar bom nem médio e 80% de continuar igual e 20% de quebrar. E aqui é mais 15 e 5. Aqui eu estou por enquanto só copiando os dados do exercício. E agora é hora de a gente montar o nosso sistema. Então eu vou começar aqui colocando sistema. Vamos definir aqui o nosso estágio. O estágio, como ele fala que é de duração para um planejamento de 4 semanas, eu vou colocar o estágio como sendo a semana. Tá? Onde o primeiro estágio vai ser a semana 4. O estado vai ser a condição inicial. E a condição final do caminhão naquela semana. Aí a gente vai ter a probabilidade de ocorrer as mudanças, né? Essa probabilidade vai seguir essa tabela aqui que está aqui em cima. A gente vai ter a manutenção, que no caso da decisão do motorista é se ele quer fazer a manutenção ou não. E a gente vai ter o nosso retorno. O retorno aqui a gente vai ter o lucro que ele vai ter, que seria a receita menos a manutenção. O lucro esperado, que vai ser a probabilidade desse lucro ocorrer vezes o valor dele, né? E aí a gente vai ter o total disso. Então, está aqui a nossa tabela inicial montada. Condição inicial. O caminhão ele pode começar com quais condições? As que estão aqui em cima, B, M, R ou Q. Então é isso que eu vou colocar aqui.
Se ele começar na condição B, ele pode terminar com qual estado? Qualquer um deles também com essas probabilidades. Então, esse daqui vai ser igual ao estado de cima. Manutenção. Se o caminhão está bom, a minha única decisão que eu tenho é não fazer manutenção. O lucro. O lucro para quando o caminhão estiver bom é justamente a condição bom vezes 1.500. Tá? Só que esse lucro vai variar conforme a condição inicial dele. Então a gente teria que fazer um se procurando qual dessas condições compara com isso daqui. Como a gente tem mais uma condição e quando houver essas condições fáceis, a gente vai fazer uma soma, a gente já tem uma fórmula que faz isso, que é o que a gente conhece como soma C. Tá? E ele só vai trabalhar caminhão no dia que ele não estiver em manutenção. Então vamos olhar primeiro. Tá? Vamos fazer um soma C aqui, né? Que seria esse intervalo aqui de condição dele, trava com F4, ponto e vírgula. Em relação à condição inicial. Então, eu vou procurar qual dessas condições é igual à condição que está aqui. No caso aqui vai ser a primeira. E aí ele vai somar qual valor? O intervalo de soma é o da receita. Como esse daqui vai ser igual à primeira, ele vai somar o valor de 1.500. Aqui está ele. Se a gente mudar a condição para M, observe que ele muda para 1.100. Se eu mudar para ruim, ele entendeu que era receita na BTR. Ele cai para 700. Se eu mudar para Q, ele cai para 0. Deixando aqui bom, porque é a primeira condição. Quanto que a gente vai ter esse lucro? Quanto que ele ocorre? Esse lucro só ocorre dentro dessa probabilidade. Então, o lucro vai ser igual a esse valor de lucro vezes a probabilidade dele ocorrer. E esse total seria a soma de todos os estados possíveis. Assim como essa soma tem que dar 1, então esse total aqui vai ser o resultado dele. Então, vamos juntar tudo aqui numa célula só. E eu ponho que aqui é igual a soma disso daqui. Para essa primeira condição, está correto. A questão é que existem outras situações. E como, por exemplo, se eu resolver mudar o veículo para manutenção, eu sei que um estado bom eu não posso mudar para manutenção. Mas vamos supor que o estado não fosse bom, fosse M. Se eu mudasse para manutenção, note que ele ainda está somando que ele tem lucro. E se o caminhão está na manutenção, claramente ele não pode trabalhar porque o caminhão está parado. Então esse lucro só pode ocorrer se não estiver na manutenção. Então vamos botar um se para isso daqui ocorrer. Se a manutenção for igual a 0, aí ele pode fazer esse soma C. Então, sempre que ele não estiver em manutenção, ele pode fazer o lucro. Tá? Então, note que agora eu coloquei manutenção sem lucro. Sem manutenção, temos lucro. Só que quando a gente tem manutenção, ele tem que ter também o quê? Ele tem que ter o custo de manutenção, que é esse valor de 500. Então, vai fazer o quê? Como funciona o se? A primeira condição do se é justamente aonde que a gente vai olhar a condição. Então, se a manutenção for igual a 0. Se é igual a 0, então a gente tem a nossa receita porque não está a manutenção. Tá? Mas a gente tem o que? O teste, o valor do então e o valor do contrário. Então, se for isso, faça isso. Caso contrário, ou seja, se a manutenção não é 0, ela é 1. Então, ele foi para a manutenção. Então, eu posso pôr aqui um soma C, colocar o intervalo aqui da condição que ele está.
conforme a condição inicial, comparo e procuro o valor da manutenção que está aqui. E dou Enter. Então agora aqui, ó, quando ele estiver em manutenção, na condição M, ele paga 500. Se ele não está em manutenção, ele tem lucro 1.100. Testando agora, vamos para a condição R. 700 de lucro fora da manutenção, 500 de prejuízo para quando ele está na manutenção. Condição Q. Quando está na manutenção, menos 2.000. Se não tiver manutenção, não há lucro porque o carro está quebrado, você não pode trabalhar com ele. Então, a nossa forma agora está correta. Temos todos os estados possíveis para a condição B. Então, agora eu vou copiar tudo, colar aqui embaixo. Em vez de B, vou colocar outra condição possível, que seria o M. Só a condição do M, além da hipótese de ele trabalhar, tem a hipótese de ele fazer uma manutenção preventiva. Então, eu vou colar uma linha a mais aqui embaixo. Então, acontece que quando ele for para ele tirar a condição E, ele pode manutenção preventiva, ele vai voltar à condição boa. Qual a chance de correr? É 100% de chance. E aqui ele irá para a manutenção. Próximo estado possível. Estado R, que é estar ruim. Note que aqui ele não alterou esse. Por quê? Esse N, na hora que eu copiei, ele não copiou a forma. Então eu vou arrastar aqui para ficar igual. E aqui também. Que aí sempre fica igual ao de cima. Estado ruim, está aqui, também o estado de ter manutenção. E por último, a hipótese de ele estar quebrado. Se ele está quebrado, ele vai voltar no estado bom depois de consertar, com 100% de chance. E só tem a opção de manutenção. Não tem a opção dele não fazer manutenção quando o veículo está quebrado. Então essa aqui é uma condição possível, deixar de branco. Esta aqui é outra. Vamos colocar ela aqui de verde. E esta aqui é outra condição, colocar ela verde também. Tudo isso aqui são as condições possíveis para a nossa semana 4. Feito isso, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou montar aquela nossa tabela auxiliar que fica do lado. Essa tabela auxiliar serve justamente para a gente poder enxergar as melhores combinações possíveis. Por isso que é importante ela ser feita. Colocar ela nesse espaço de cá, que está vazio. E vamos começar colocando ela aqui. Então vamos começar aqui, por exemplo, na semana 1. Quais são as opções disponíveis? Na semana 1, a gente pode ter um estoque 0. Com esse estado 0. A gente vai tomar uma decisão 1, dado aquele estado 0. E a gente vai ter um retorno em 1, dado aquela decisão 1 que foi tomada. Para a semana 2, a gente vai ter um estado 1, que é o estado que veio da semana 1. Vamos tomar uma decisão na semana 2, dado aquele estado que veio de 1. E vamos ter um retorno em 2, dado o estado 2, a decisão 2. Na semana 3, vamos ter um estado 2, que é o que veio da semana 2. Vamos tomar uma decisão em 3, dado aquele estado que veio de 2. E vamos ter um retorno em 3, dado aquela decisão tomada em 3. Por último, nós temos a nossa semana 4, onde teremos um estado que veio da semana 3. A gente vai tomar uma decisão em 4, dado aquele estado que veio de 3. E a gente vai ter um retorno em 4, dado aquela decisão 4 que a gente tomou.
As condições possíveis de todos os estados é B, M, R ou Q. Não vai mudar disso. Para todas as semanas a gente vai ter as condições possíveis iniciais, exceto para a semana 1, no qual o caminhão começa no estado bom. Qual vamos olhar? Na semana 4, a decisão para o estado bom é 0, que tem 1.500, é a única decisão possível. Para o estado médio, tem duas decisões possíveis. Uma que vai me dar um retorno de 1.100, outra que dá um retorno de menos 500. Como 1.100 é maior, eu vou escolher não fazer manutenção. Para o estado R, que é quando o caminhão estiver ruim, eu tenho um retorno de 700 ou de menos 500. Como 700 é maior, eu vou escolher não fazer manutenção. E quando o caminhão estiver quebrado, eu só tenho a opção de fazer manutenção e o meu retorno vai ser de menos 2.000. Então está aqui preenchido a tabela para a semana 4. Feita a tabela da semana 4, vamos fazer agora para a semana 3. Eu vou copiar toda a semana 4, vou colar aqui embaixo. Mudo aqui o valor para 3. Como os custos de conserto e receita não variam ao longo da semana, eu não preciso mexer nessas formas que eu coloquei aqui dentro. É só manter elas iguais. O que vai mudar agora é o quê? É o retorno do estado resultante, que é o estado resultante da semana 4, que vai afetar a aquisição na semana 3. Por exemplo, se a gente está na semana 3 e o veículo termina quebrando ao final da semana 3, então, como consequência eu tenho que na semana 4 eu vou ter que consertar o veículo. Tá? O que pode acontecer? O caminhão pode estar bom na semana 3 e com 1% de chance ele quebra. Ao quebrar, eu vou ter esse custo de 2.000 que vai ter que ser pago na semana 4. Então a gente vai considerar que nessa probabilidade com 1% de chance, a gente vai ter esse prejuízo de 2.000. Como a gente vai fazer isso? Vamos usar o soma C para fazer a nossa soma recorrente. Então vai igual ao soma C. E aí eu vou buscar o intervalo de dados. O intervalo de dados que vai ficar é da minha tabela auxiliar, esse B, M, R ou Q. Eu travo ele com F4, ponto e vírgula, comparo com a condição que ele vai terminar na semana 3. No caso aqui seria B, que é a primeira linha, ponto e vírgula, e o retorno que eu teria nesse caso. Então note que aqui o retorno daria o quê? Vai estar os valores variando conforme essa tabela. Então, por exemplo, se o caminhão está bom, termina bom na semana 3, ele começa bom na semana 4 e tem um retorno de 1.500 lá da semana 4. Se ele terminar médio, ele vai estar um lucro só de 1.100 na semana 4. Se ele terminar ruim, ele está um lucro de 700 na semana 4. E se ele quebrar, ele vai estar um prejuízo de 2.000. Só que isso daqui tem probabilidade dessas coisas ocorrerem. Então eu vou pegar essa fórmula aqui e multiplicar pela probabilidade dela ocorrer. Que no caso primeiro aqui é 80% e nos demais é 15, 4 e 1. Então a probabilidade dele quebrar é pequena, é só 1%. Então o valor que ele vai pegar é pequeno. Vou colocar aqui as linhas e formatar isso daqui no formato de moeda. Aqui agora está o resultante, esse valor só tem que estar vindo aqui da semana 3. Mas como isso tem consequência na semana 4, eu vou ter que somar o quê? Mais a soma
do que está ocorrendo na semana 4. E esse é o meu retorno previsto no resultado da semana 3. Essa forma agora eu vou arrastar para toda a semana 3. Aqui eu vou só arrumar as cores para ficar a mesma que eu estava usando. Note que, por exemplo, aqui quando o caminhão está quebrado, ele volta bom. Então, apesar de eu ter um prejuízo de 2.000, na semana 4 eu vou ter um lucro de 1.500. Que a gente precisa fazer é só adicionar aquela soma, igual eu fiz aqui nos demais. Então, esse aqui vai ser mais a soma disso. Esse daqui vai ser mais a soma do valor que está aqui. Esse daqui é mais a soma do valor que está aqui. É lógico que esse daqui, vocês notaram que eu botei soma aqui de um mais o outro. Mas como é um valor só, se você quisesse, poderia colocar essa forma da seguinte forma. É igual a isto mais isso aqui. Ia dar o mesmo resultado. Mesma coisa vale para cá, né? É igual a este mais este. E esse aqui é igual a este mais este. E agora a gente vai pegar o quê? Cada um desses resultados, olhar o melhor e jogar na nossa tabela lá. Então lá, quando o caminhão estiver bom, eu não faço manutenção, meu retorno é 2.873. Não fazer manutenção, retorno 2.873. Se ele tiver médio, eu tenho a opção de retorno de 1.100 ou de menos 500. Como 1.100 é maior, eu opto por não fazer manutenção. Acho que eu olhei no lugar errado agora aqui, ó. Com médio, tá aqui na semana 3, a opção 2.473 ou 1.000. 2.473 é maior e a opção de não fazer manutenção. Então, eu olhei no lugar errado ali. 2.473. Quando ele está ruim, 2.073 ou 1.000, 2.073 é maior, eu opto por não fazer manutenção. E aqui agora, a opção aqui seria menos 500, então eu opto por fazer a manutenção, porque é a única opção possível. Certo? E com isso a gente preencheu a tabela. Por enquanto, o que a gente olha dessa tabela que nós estamos observando aqui? A gente está observando que compensa você fazer a... Não compensa você fazer a manutenção quando estiver bom M ou R, ou só compensa fazer a manutenção quando quebrar. Tudo das probabilidades. Só que uma coisa que, cara, eu acabei de notar que eu fiz errado. A probabilidade dele estar bom, médio, ruim ou quebrado, quando ele está bom, são essas. Mas quando ele estiver médio, a probabilidade é essa daqui, ó. Então a probabilidade aqui eu coloquei errada, ó. Ctrl V, tá? Quando ele está ruim, a probabilidade é essa de cá, ó. Então eu coloquei as probabilidades erradas. Então corrija aí na planilha de vocês, vai ficar com as probabilidades corretas. Quando as probabilidades de cá estão erradas, na hora que eu copiei, elas também foram erradas lá para baixo.
daqui até aqui. Ctrl C e colo aqui. Agora vai mudar os valores que deu, né? Vamos só conferir ali se os valores ficou igual. Aqui é 1.500, 1.100, 700 e menos 2.000. Ok. 283. Aqui já mudou. Então aqui vira 1985. Aqui vira, para fazer a manutenção, 1.000. E aqui fica menos 500. Pronto. Agora nós temos aqui os dados atualizados. Então agora a conclusão mudou um pouco. É o que? Se o caminhão estiver bom ou médio, não faça manutenção. Se estiver ruim ou quebrado, mande para manutenção. Fizemos agora aqui a semana 3. Deixa eu salvar isso, né? Agora vem aqui, Ctrl C, colo aqui embaixo e coloco aqui semana 2. Como os dados não variam de uma semana para outra, não preciso modificar as fórmulas internas, que eu preciso mudar só o soma C aqui. Porque esse soma C aqui, se você for olhar aqui, ele está puxando o quê? O resultado da semana 4. Mas quando está na 2, você tem que puxar o estado do dano da semana 3. Então é só você clicar ali e arrastar. Arrastou? Você dá Enter. E aí você atualiza a fórmula para todos. Arruma as cores aqui que ele bagunçou. E agora é só montar a tabela lateral novamente. Então aqui, para quando ele estiver bom, o primeiro aqui é bom. É 0, 4.131 e 15. 0, 4.131.15. Quando ele estiver médio, é 0, 2.813, que é o melhor. Quando ele estiver ruim, 2.373 é maior que 1.400, tá? Que é o dado do ruim aqui. Então, melhor mandar para manutenção. E quando ele estiver quebrado, ele vai para manutenção e o custo será 873. Na verdade aqui, mesmo indo para manutenção quando está quebrado, ele já tem o positivo. Por que ele tem o positivo? Porque apesar dele estar prejuízo agora, que ele vai custar 2.000 de manutenção, ele vai voltar na semana seguinte como bom, e aí ele puxa esse valor aqui de lucro maior do bom. Por último agora, falta só fazer a semana 1. Fazer a semana 1, vou copiar aqui só o estado do 2, vou colar aqui embaixo, mudar aqui o número para 1, excluir as combinações que não são possíveis, porque o estado falou que o caminhão começa no estado bom, então posso excluir essas linhas. E agora aqui é só atualizar o soma C. Esse soma C está puxando. E aí eu cliquei em algum lugar errado e saiu besteira. Quando você clicar em algum lugar errado, se é errado, qual eu fiz aqui, aperta S para cancelar a mudança. Clica 2 vezes e aí muda aqui com o mouse para chegar. Estou na semana 3. Arrasto para a semana 2.
dou Enter e agora é só arrastar para baixo, tá? Com bom, então, é não fazer manutenção, 5.330,52. Então, como que eu interpreto a resposta? Você vai pegar e vai falar o seguinte: na semana 1, como o caminhão vai estar bom, o melhor é não fazer manutenção e o lucro esperado é de R$ 5.330,52. Na semana 2 e na semana 3, se o caminhão estiver bom ou médio, é melhor não fazer manutenção. Se ele estiver ruim ou quebrado, é mais lucrativo você mandar para manutenção. E na semana 4, só faça manutenção se o caminhão estiver quebrado. Embora se olhar na semana 4, como o caminhão está quebrado e a semana 5 não está no dia de planejamento, o melhor que você faz é não consertar nada não. Você abandona o caminhão, joga ele no lixo, taca fogo e aí você não tem prejuízo de 2.000 aqui. É lógico que isso aqui é só uma probabilidade. Se a gente for pensar em termos de probabilidade, quando o caminhão está bom, ele tem uma chance deixa eu pegar aqui, de 80% de continuar bom, pode ser que o motorista dê sorte e com 80% de chance, na primeira semana ele vai da primeira para a segunda como bom, da segunda para a terceira como bom, da terceira como quarta e continua sendo bom. E aí ele fica o quê? Com 1.500 todas as semanas, dando um lucro de 6.000. Tá? Então isso aqui é apenas um lucro esperado, não quer dizer que você vá ter esse lucro.